Bom, o racismo é uma questão histórica que remonta a séculos atrás. E aqui no Brasil, ele teve origem no período de colonização e da escravidão. Ele foi perpetuado por ideologias de superioridade racial. Ao longo da história, diversas sociedades enfrentaram e continuam a lidar com manifestações de racismo, que impactam negativamente comunidades racializadas em várias esferas, como o acesso a oportunidades, à educação e até mesmo na justiça. A luta contra o racismo é um desafio contínuo, com movimentos sociais e conscientização desempenhando papéis cruciais na busca por equidade e justiça. A migração de afrodescendentes para áreas periféricas muitas vezes está ligada a uma combinação de fatores históricos, sociais e econômicos. Durante períodos de escravidão e pós-abolição, muitos negros foram relegados a condições socioeconômicas desfavoráveis, com acesso limitado a oportunidades educacionais e econômicas. Posteriormente, a urbanização e a falta de políticas inclusivas contribuíram para a concentração de populações afrodescendentes em áreas de periferia, perpetuando desigualdades estruturais. Esses padrões variam em contextos regionais e até mesmo em históricos diferentes. Quando a gente vai falar de racismo, a gente precisa entender a diferença entre racismo e injúria racial. No Brasil, predomina a questão da injúria racial e não do racismo em si. Quando a gente vai falar em termos jurídicos, diferencial que é isso, na lei de 7.716, a gente consegue entender esse caso de racismo, né? A lei 7.716, ela protocola o racismo. O que é o racismo, né? E o racismo está ligado à questão de deixar de exercer uma função, um direito pela sua cor. Basicamente é isso. Coisa que não acontece tão predominantemente no Brasil, mas tem casos isolados que devem ser combatidos. Já a injúria racial, ela diz lá na lei 14.532, diz o seguinte, no artigo 2º, diz o seguinte: injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. A pena de reclusão é de 2 a 5 anos, que é a mesma pena do racismo. Então tem essa diferença, que a gente vê muito mais no Brasil, é isso. A, um, a injúria, a ofensa pela cor da pessoa e não a retirada do direito dela em exercer alguma função, né? Mas não a gente pra gente falar, pra gente combater o racismo no Brasil, a gente tem que diferenciar essas questões e tratar elas da forma que devem ser tratadas para que a gente possa problematizar cada coisa devido ao lugar e não banalizar a causa, né? A gente tem que dar penas maiores ao racismo, temos que aumentar a pena da injúria racial, porque 2 a 5 anos de reclusão para uma pessoa que simplesmente ofende a outra pela sua cor, etnia, não é algo justo, não é algo que deixa ali, não é algo humano, né? Mas a gente precisa tratar essas duas coisas diferentes. Houve a questão da equiparação do racismo e da injúria racial no Brasil, né? Então, essas duas coisas hoje, judicialmente, a pena ela é equiparada, porém, são termos diferentes. Mas que se você injuriar alguém, você é acusado de racismo e injúria racial para tentar aumentar a pena. Você é acusado pelos dois. Se você comete racismo, você é condenado por racismo e injúria racial. E se você comete injúria racial, Hoje eu vou falar sobre uma das principais culturas, se não a principal cultura africana, que são as tranças. As tranças originárias da África, mais ali na época da escravidão, que eram usadas como forma de comunicação, identidade e o mais principal, que era a forma de rotas de fugas. Nesse estilo de trança, eram feitos vários estilos, entre o mais reto ao mais torto, que no caso, como eu falei, que são as formas de rotas de fuga. As comunicações faziam tranças com códigos e a identidade era tranças diversificadas para representar ano, idade, até mesmo a religião da pessoa, que era uma forma bem utilizada naquela época.